Saudações, criaturas despertas em busca de conhecimentos ainda desbravados pelos mecanismos da mediunidade e por toda a exploração da vida no mundo espiritual, aquilo que já podemos alcançar, falando um pouco sobre quando chega o assunto da mecânica ondulatória, de quando as ondas, né, passam a exercer todo o processo de magnetismo e todo o processo de comunicação. Mais da metade do universo foi reconhecida como um reino de oscilações, restando a parte constituída de matéria igualmente suscetível de converter-se em ondas de energia. O mundo material como que desapareceu, dando lugar a tecido vasto de corpúsculos em movimento, arrastando turbilhões de ondas em frequências inumeráveis, cruzando-se em todas as direções sem se misturarem, ou seja, a questão que falávamos em ondulatória, ou seja, de comportar-se como partícula ou como onda desse processo na comunicação mediúnica, na comunicação do pensamento, na comunicação espiritual, dizendo que o mundo desapareceria dos sentidos da matéria densa, mas o lugar tomado permeia-se de corpúsculos em movimento e ondas em frequência, por mais que se permeiem, não se misturam. Um efeito como algumas substâncias conhecidas, óleo, água, enfim, mas um efeito onde cada frequência ela é conectada com aquele receptor daquela frequência específica. Por isso, quando fala-se a respeito de sensibilidade, quando fala-se a respeito de como são observadas e sentidas as frequências ou as comunicações ao longo de aglomerados populacionais ou aglomerados espirituais, é importante lembrar dessa multidimensionalidade frequencial, onde somente aquela criatura que magneticamente está predisposta ou está disposta naquele elemento, naquele momento, para aquela frequência onde vai sintonizar, como já falávamos anteriormente a respeito de Deus abençoe. E quando é que Deus para de abençoar? Ou seja, a frequência da bênção, que nós denominamos como bênção, está sempre ativa. Por vezes nos conectamos, por vezes não nos conectamos, ou seja, perdemos o equilíbrio para que essa frequência seja permeada e seja sentida por nossos próprios campos de ação. Por falar em campos, dentro desse processo de mecânica ondulatória trazido pela equipe André Luiz, fala-se a respeito do chamado campo de Einstein, que já comentávamos anteriormente, que a luz teria esse deslocamento em feixes corpusculares denominados fótons, e já falávamos deles a respeito desse movimento e a respeito das partículas, né, das subpartículas atômicas que vão efetivamente estabelecer conexões diante dessas frequências, diante desse magnetismo, desse eletromagnetismo e a importância do comportamento da ondulatória energética. No item corpúsculos mentais, dizendo que todas as realizações no plano físico e extrafísico dependem, é o alicerce vivo, né? Existe o pensamento como esse agente essencial, e o pensamento na emissão e na recepção de frequências conecta-se, mesmo que rodeado, vamos chamar assim, por uma determinada frequência, eu posso simplesmente não estabelecer conexão e me desvincular de todo esse processo e estabelecer conexão, que é algo que aparentemente, pelos sentidos mais
tangíveis, vamos dizer assim, é incognoscível. Isso quer dizer que pode estar a uma distância muito, muito alta, uma distância inconcebível para os nossos cálculos, mas ainda assim eu posso estabelecer conexão com essa frequência. E isso é a frequência, por exemplo, dos chamados espíritos anjos de guarda, dos espíritos guardiões, enfim, que basta pensar, ou seja, basta emitir uma vontade de apelo para que a vontade receptora receba essa determinada frequência como código, como chave, que vai então se estabelecer a conexão e muito além dos 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a velocidade da luz, estabelece-se, ou seja, a velocidade do pensamento, estabelece-se essa conexão, inclusive in loco, vamos dizer assim, na dimensão perispiritual, na dimensão mental, que ainda é matéria, segundo o estudo e segundo a equipe André Luiz. Assim, reafirmam os autores, dizendo, entretanto, ainda é matéria, matéria mental. E aí fala, claro, de energia sutil, né, onde todos estamos submersos e transcende a tabela periódica da qual conhecemos. Mas claro que chegam a cunhar o termo ou tratar o termo como fótons mentais, os transmutadores de energia para a comunicação com a semiótica do campo mais denso, a semiótica da presença dos corpos mais densos. Na questão entre matéria mental e matéria física, naquilo que realmente torna-se, falávamos a respeito da ondulatória, falávamos a respeito das ondas curtas ou ultracurtas e das ondas mais longas, que envolve a frequência, por exemplo, das cores, que a cor vermelha tem um movimento de onda muito mais lento. Isso quer dizer que é muito mais concebível para criaturas que estão em frequências mais baixas, né, com consciências com frequências mais baixas, mas determinadas frequências ou determinadas cores ou determinadas sutilezas das frequências universais podem estar em ondas ultracurtas. Isso quer dizer que a vontade se estabelece muito além do imediatamente, além do live, porque esse tempo, né, esse tempo-espaço, esses quadros, esse enquadramento de entrelaçados, de memórias, de todo esse processo de memórias ativas, porque existem as memórias, né, consultivas, as memórias ativas, que podemos então estabelecer alguma conexão com o mundo chamado mundo dos sonhos, o mundo das interpretações, o mundo das projeções astrais, etc. Mas as memórias consultivas significa que elas estão em uma linha determinada do tempo que somente algumas almas que já se estabeleceram positivadas, ou seja, que já receberam essa permissão, vamos dizer assim, ou alcançaram esse nível de compreensão e responsabilidade para adentrarem essas linhas do tempo e perceberem determinados fatos ditos históricos de uma certa humanidade, de um certo orbe, de uma certa localidade, fazerem aquelas leituras acásticas, aquelas leituras energéticas, né? E então, dar aquelas características ali, recuperar informações que muitos hoje estão comentando a respeito de resgate de fractais, ou seja, algo que ficou nas sombras, ficou adormecido e não vencido, que precisa ser recuperado em determinada linha do tempo, em determinado fragmento, por isso os fractais, em determinado processo que precisa ser recuperado, precisa ser renovado, precisa ser revivido, não deixando de existir, ou seja, não invalidando aquela linha do tempo, mas consultiva no sentido de que ela pode servir para que a mente no estado do agora, deste agora, possa restabelecer uma sanidade espiritual, mental, enfim, em relação àquela situação específica, ou seja, transformar em arquétipo mesmo que no campo mental. Ou seja,
percorre-se uma linha do tempo materialmente, porque o pensamento, de maneira construtiva, porque o pensamento, né, a matéria mental ainda é matéria, então percorre-se esse processo, a criatura acha uma cura em uma psicologia transcendental, vai até um ponto específico de seu histórico onde algo não anda muito bem. E dizemos anda no presente justamente porque permanece vivo de maneira construtiva. Assim, lá, aquela consciência daquele espaço-tempo vive, é possível então a comunicação com aquilo como se fosse no agora, e muitas criaturas prendem-se, por exemplo, neste agora do passado, vamos dizer assim, didaticamente, por falta de expressões, mas um tempo, um agora que permaneceu estático, mas algumas criaturas que vivem entre este agora, este presente que todos vivem, seja no espaço-tempo de 2023, planeta Terra, frequência, etc., etc., com relação a um determinado ano, vamos dizer assim, histórico, onde a alma viveu uma certa experiência e permanece ligada àquelas memórias, ou seja, continua vivificando aquela memória e não possui, se não houver uma alma benfeitora para auxiliar essa criatura, permanece em uma espécie de limbo entre a realidade deste agora e a realidade fragmentária daquele tempo, espaço, daquele quadro do espaço-tempo, naquela linha do tempo específica em que ficou presa. Preso, quando dissemos, é a monoideia, aquilo que só se vê aquele processo e fica repetida aquela ideia, aquele processo. E esse é um dos maiores quesitos em relação às criaturas que precisam despertar para a quinta dimensão. São esses fragmentos, são esses processos não vencidos e não interpretados de maneira aberta, ou seja, é muito exclusivo, muito oculto, e aí então as criaturas temem abordar certos temas ou certas características das suas personalidades, justamente porque necessitam que alguém faça justamente esse papel de ponte, esse papel de transmutação ou de locomoção na linha do espaço-tempo para aquela linha específica, nesse resgate de fractal, para que este fractal, vamos dizer assim, esse fractal de alma, daí sim, essa vivência, esse ego, aquela personalidade que prossegue como um fractal de uma alma do eu superior, enfim, consiga então trazer um novo arquétipo daquilo que outrora havia sido denominado como sombra. Assim, tudo isso traz a ideia de matéria e energia e traz a ideia de falarmos de corrente mental estabelecida magneticamente como em mecanismos da mediunidade. A corrente mental no circuito mediúnico equilibra-se entre a entidade comunicante e o médium. Quando falávamos a respeito do resgate, o próprio médium, ou seja, o próprio espírito, pode atuar como médium dele mesmo. Pode atuar como médium para a sua própria personalidade estagnada ou entretida, vamos dizer assim, em determinado quadro do espaço-tempo, para que ela possa se recuperar e então, quem sabe, estabelecer conexões com os outros quadros ou quem sabe com os outros egos ou com as outras personalidades desta alma ou quem sabe até estabelecer então livre o contato com o eu superior, ou seja, nós espíritos, cada um de nós, mônada. Assim, com esse processo de responsabilidade e liberdade, trata sempre a ideia do circuito mediúnico, nesse estudo, com vontade de apelo e vontade de resposta. Então, sempre que uma criatura que se encontra, por exemplo, estagnada, fractalizada, não consegue, por exemplo, vencer algumas situações na vida,
sejam elas traumáticas, sejam elas, enfim, de difícil resolução para aquela criatura já em termos, vamos dizer, adultos, em termos já consciente na sua encarnação, estabelece uma vontade apelo, que é aquela vontade que acaba, se não receber a sua vontade resposta, acaba deixando-se para a segunda-feira, acaba deixando-se para o próximo ano, acaba deixando-se para a próxima vida, para a próxima encarnação, para o próximo planeta, para o próximo movimento migratório planetário. E aí, compulsoriamente, acaba se deslocando para outro orbe e nem sequer percebeu que esgotou-se o tempo, que o livre-arbítrio ele tem o seu limite quando o livre-arbítrio da alma, vamos dizer assim, da alma do mundo, de cada planeta, exerce o seu direito de livre-arbítrio também, de evoluir. Colabora de maneira colaborativa, todos do orbe, todos que vivem em um determinado planeta colaboram com a vida daquele planeta, que vai evoluindo também, com aquelas comunicações que alguns estudos vão chamar de ionas, ou seja, essas ligações diretas com a divindade ou com as forças superiores, o hausto do Criador, para então estabelecerem e reciclarem essas energias, ou seja, a energia pura do alto que vai se manifestando, que vai chegando até nós através de prismas, ou seja, de médiums, de locomoção, podemos até dizer, médios de locomoção de toda essa energia pura, vamos dizer assim, como nossos anjos de guarda, ou com nossos guias espirituais, ou com os guias dos guias, por exemplo, os anjos de guarda dos guias, e aí vai, até que as criaturas se estabeleçam no que chamam de umbral, por exemplo, nas frequências ondulatórias e corpúsculos, por exemplo, quando há a materialidade de uma cidade espiritual como o nosso lar, como todos conhecem, nosso lar 2, prometendo chegar aí às telas do cinema, mas trazendo essa materialidade, não muito próximo, não muito acima, por exemplo, de onde passa a faixa de um avião ou de uma aeronave qualquer, digamos a aeronave da terrenas e não as aeronaves que vêm de outros planetas para determinar a tarefa aqui no planeta Terra. Então, sempre da vontade de apelo, necessita da vontade de resposta. Se uma criatura quer realmente se curar, quer realmente proceder e buscar esse fractal, recuperar e transformar em arquétipo, precisa de uma vontade de resposta daquele fractal que está lá, porque também tem uma certa personalidade lá. Então a personalidade de hoje precisa ir com uma vontade apelo para que seja recepcionada essa vontade resposta e então retornar com essa vontade de resposta para si mesmo e seguir, vamos dizer assim, o fluxo natural da vida, o fluxo natural espiritual e universal. Assim, o pensamento constante de aceitação ou adesão do médium. E quando falamos aqui do médium, porque falamos de mecanismos da mediunidade, não queremos dizer apenas médium no sentido de uma tarefa mediúnica específica, ou uma tarefa mediúnica específica para os espíritas, ou para os espiritualistas, porque as atividades mediúnicas acontecem em quaisquer religiões ou até nas não religiões. Então é uma propriedade da alma. Então é preciso deixar sempre claro que estamos falando de mecanismos da mediunidade como propriedade da alma. E já dissemos em estudos anteriores, já lembramos em estudos anteriores que as obras ditas obras espirituais, ou obras espiritualistas, ou obras espiritistas, como por exemplo Livro dos Espíritos, são obras, um tratado de filosofia e de ciência para as criaturas que vão se iniciar nesse processo universal e espiritual em qualquer orbe. E claro que há toda uma sequência aprofundada desses trabalhos e desses indícios de verdades universais. Verdade? O que é verdade? Já havia um diálogo com o mestre, no fractal de Jesus de Nazaré, com Pôncio Pilatos, falando sobre o que é verdade. Então, o pensamento precisa ser constante para ter
essa força mantenedora que alguns vão inclusive lembrar, né, alguns estudos, algumas reflexões vão lembrar que são as figuras dos elementais, muitas vezes, que permanecem mantendo aquelas ideias de maneira um pouco mais extensas na linha do espaço-tempo, naquela linha específica, para que cumpra o seu papel, ou seja, há missões também para os elementais, para que eles se mantenham ali, por exemplo, energizando, mantendo aquele processo da natureza perispíritica, na plasticidade perispíritica, para que se mantenha aquela realidade viva, né? Não só na consciência, nas memórias, vamos dizer assim, de maneira consultiva, mas sim de maneira vivificada, né? Para que seja realmente algo que uma alma que pensa, por exemplo, de maneira consultiva, que possa efetivamente viver aquele tempo. E não só, por exemplo, lembrar, e não só ir até aquela memória, por exemplo, adentrar aquela linha do espaço-tempo, né? Aquela linha do tempo, vamos dizer assim, aquele quadro, acessar aquele quadro e ter uma imersão, vamos dizer assim, naquele quadro, naquela frequência específica, e aí não será captado, não será sensibilizada para as demais criaturas que a acompanham, e pode ser uma realidade para aquela criatura, uma vez que os corpos também são independentes, e essa visita pode se dar em corpo mental, por exemplo, chamado inferior, que ainda trata muito da questão material, que é a matéria mental, ou também em perispírito, ou também até em corpo denso, né? Em transportes diversos dentro das fisicalidades universais e não mais aquelas aplicadas apenas às leis do planeta Terra, mas sim aquelas, por exemplo, quando ultrapassamos, né, os limites, vamos dizer assim, do planeta em aeronaves, etc., e todos esses deslocamentos que já estão sendo habituais, vamos dizer assim, com deslocamento de astronautas, com deslocamento de criaturas. E essas comunicações, comunicações do Senado, por exemplo, nos Estados Unidos da América, abertas em relação a registros de aeronaves, e vamos chamar também de astronautas de outros planetas, não só aqueles famosos pela cinematografia, né? Mas também aqueles em que estão mais recentes ainda nos registros, e as criaturas começam a não ter mais como esconder todas essas realidades, que nós não estamos sozinhos nos universos, não só no observável, mas também no multiverso, ou seja, nas diversas dimensões e faixas de frequência que não se misturam, como dizia o livro. Isso quer dizer que cada criatura vibra na sua frequência, mesmo que estejamos muito próximos, por vezes sequer sentimos ou sensibilizamos a presença deste outro mundo, que é o que acontece, por exemplo, no plano perispíritico. Mas uma vez no plano perispíritico, significa que as materialidades são diferentes e não percebemos, por exemplo, por vezes o campo mental. Isso quer dizer que há paredes no mundo perispíritico, no mundo do perispírito, dentro ainda de uma plasticidade, mas as forças mantenedoras, elas permanecem muito densas para quem está vivendo aquela realidade. Por isso, não se ultrapassa ou não se atravessa diante das frequências, diante desse movimento ondulatório, ou seja, de ondas mais ou menos lentas. Assim, um campo perispiritual atravessa um campo da matéria mais densa, esse campo que estamos lidando nesse exato momento, exteriorizando nesse exato momento, justamente porque uma frequência lenta, ela pode ser atravessada por uma frequência menos lenta, vamos dizer assim, ou mais rápida. Por isso, há sim esse processo. Agora, uma vez que esteja na mesma faixa de vibração, na mesma frequência, não se atravessa, não se projeta, vamos dizer assim, além daquele limite, mesmo que tenhamos a ideia da dupla fenda, mesmo que tenhamos a ideia de atravessar, mas quando dizemos atravessar é atomicamente, e atomicamente lembramos da figura do elétron e da figura dos fótons, ou seja, dos corpúsculos de luz que vão efetivamente tornar-se matéria dessa ondulatória que se aproxima como energia, dessa onda do hausto do Criador para as particularidades
né, ao estabelecer um colapso de onda, ou seja, ao estabelecer que de uma onda universal, por exemplo, do fluido cósmico universal, ela particulariza dentro de um planeta, porque há certos limites e há certas necessidades que condizem somente aos habitantes daquele planeta especificamente. Isso quer dizer moléculas de oxigênio, isso quer dizer moléculas de hidrogênio, isso quer dizer, por exemplo, características de um determinado mineral. Tudo isso aplica-se por determinada frequência. Tudo é frequência, tudo é energia e tudo é mente, tudo é mental. O universo é todo mental por frequências entre ondas e corpúsculos, entre matéria e energia. É preciso então haver uma resistência às chamadas constantes ou parâmetros. E aí existe a resistência como dissipação de energia mental. Dissipação de energia mental para a sustentação de base entre o espírito e o médium, ou para a sustentação de base entre o espírito, em qualquer corpo que ele se encontre, e o alvo, vamos dizer assim, que ele tenta atingir ou que ele tenta perceber. Aí há também a mesma propriedade ante a energia mento-eletromagnética, que fica no campo da associação mental entre a entidade comunicante e o médium. Assim, em virtude dessa semelhança de princípios, né, aparece essa alteração na corrente mental e aí impede-se essa variação. O magnetismo estabelecido, o equilíbrio estabelecido, a conexão daquela vontade, apelo, da vontade de resposta, e aí sim as criaturas nesse circuito fechado comunicam-se, e aí essa comunicação pode ser exteriorizada pela ponta da comunicação, vamos dizer assim, pelo médium da matéria mais densa. E da matéria mais densa não queremos dizer apenas desses corpos, desses corpos ditos corpos físicos, porque também os corpos perispirituais também são físicos e também são materiais, incluindo os corpos mentais. Então, além dos 300 km por segundo, 300 mil km por segundo, aplica-se a mente, aplica-se o pensamento e aplica-se também essa vontade de apelo e vontade de resposta. Existe também a corrente mental subhumana para comunicarmos, para estabelecermos uma relação. Nos reinos inferiores da natureza, são impulsos de sustentação nos seres de constituição primária, começar dos minerais, preponderando nos vegetais, avançando pelos domínios dos animais de formação mais simples, evidenciar mais complexa nos animais superiores, que já conquistaram bases mais amplas, a produção do pensamento contínuo, e aí chegamos na humanidade. Pensamento contínuo significa que as ondas não são interrompidas, que o circuito é fechado quando se estabelece uma comunicação. Mas, obviamente, temos os circuitos abertos nessas frequências, ou seja, uma onda emitida, ela é recepcionada, mas ao mesmo tempo, diante de outras tantas ondas, que é muito comum, hoje fala-se em TDAH, por exemplo, em déficit de atenção e etc. e tal, porque mal sabemos, ou mal conseguimos, ou mal compactuamos com o processo seletivo, responsável de tudo aquilo que nos distrai os sentidos, vamos chamar assim. E aí sujeitos todos a algo de controle, a uma matriz de controle mental de todas as criaturas. A partícula mental, então, a corrente mente subhumana, que é quando desperta-se e vai ao anjo, por exemplo, a figura da angelitude. Então, esses agentes mentais dentro dessa corrente mental humana assume feição complexa, diz o autor. Assim, diante desses estágios, nós vamos chegar a um ponto onde vai trazer reflexos psíquicos a respeito dessa química, desse movimento, e vamos trazer também
fim, uma citação, uma contribuição de O Cérebro Triuno a Serviço do Espírito, que já falávamos anteriormente em outros estudos, em uma parte chamada O Papel dos Neurônios e a Química Espiritual. E aí, tratando um pouco sobre a obra, falando de Calderaro, a obra André Luiz, enfim, mas aí fala também da teoria quanticolográfica. Considera a ocorrência de um evento no processamento da informação no córtex cerebral, envolvendo neurônios que funcionam de modo ondulatório. Neurônios que funcionam no módulo ondulatório e não neurônios que funcionam em formas de corpúsculos, em formas de axônios, em formas de processos eletromagnéticos de comunicação, de transmutação, de informação que se estabelece através desse circuito elétrico, mas de maneira ondulatória, responsável pelas conexões horizontais das camadas do tecido neural, ou seja, o campo, aquele campo de Einstein, onde se estabelece essa comunicação, diante dessa ondulatória, diante desse processo. Aí diz também a conversa química entre a mente e o corpo, e na química já falamos do processo eletromagnético da bomba de potássio, por exemplo, quando há um equilíbrio, um reequilíbrio das forças, por exemplo, através dos elétrons, que se movimentam para equilibrar e estabelecer essa comunicação. E aí fala-se dos ligantes, fala-se do acorde emocional e chama-se também de moléculas da emoção. Então isso quer dizer que nessas frequências, atingindo a molécula da emoção, né, um pouco no segundo andar da casa mental, como vai dizer o Mundo Maior André Luiz, estabelece esse processo de emoção que vai gerar processos eletromagnéticos de comunicação e ondulatória para estabelecer frequência dessa emoção com outras criaturas magneticamente atraídas nesse raio, que poderiam inclusive estarem concentradas em outros raios, em outras projeções, mas ao estabelecer uma vontade de apelo e existir uma vontade de resposta em cada criatura já magnetizada, pré-magnetizada, vamos chamar assim, estabelece-se uma conexão e magneticamente tudo vem imantadas essas criaturas e a nuvem de testemunhas se estabelece, aquela mesma citada por Paulo de Tarso. Enfim, os agentes de indução ao longo da obra vai citando a equipe André Luiz sobre a autossugestão, encorajando essa ou aquela ligação, esse ou aquele hábito, demonstrando a necessidade de autopoliciamento em todos os interesses da nossa vida mental. Estabelecer claro que eu conhece-te a ti mesmo, claro que temos que estabelecer aquilo que realmente nos parece ser nosso ou não nos parece ser. E claro que há também no Livro dos Espíritos uma vontade de apelo, vamos chamar assim, mas do Espírito Verdade, estabelecendo uma reflexão, dizendo que nem sempre na intuição, vamos dizer assim, aquilo que vem primeiro, aquela onda que nos atinge primeiramente, é necessariamente uma onda de um espírito que vem de Deus, vamos dizer assim, de alguém que quer nos bem. Porque essa frequência, essa vontade de apelo, ou seja, essa emanação dessa ondulatória, dessa frequência, desse pensamento de outras criaturas, pode chegar até nós, mas não necessariamente que esse primeiro seja do nosso anjo de guarda, ou do nosso guia espiritual, ou de nossos amigos espirituais, ou de nossos amigos estelares, aqueles que nos querem bem. E por vezes são das criaturas infelizes que ainda se afundam nos charcos da ignorância, que pensam ainda poder causar algum mal a outra criatura, se não a eles mesmos. Assim, depende apenas daquela vontade receptora. Depende da resposta. Se há apelo, a vontade de apelo encontra a vontade de resposta, há conexão ao magnetismo e assim estabelece-se, por vezes, até um processo mento obsessivo que pode causar processos como fascinação, etc., e outros processos assim.
Inclusive é tão avançado esse processo que por vezes aquele que parece julgar aquele que o anterior que parecia subjugado é justamente o subjugado, e aquele que parecia subjugado é justamente aquele que está livre, podendo observar longe dessa frequência, ou seja, perto da frequência, mas sem se imantar ou sem se deixar levar por não possuir uma vontade de apelo, por não possuir uma vontade de resposta, por não possuir qualquer frequência magnetizada em relação àquilo de maneira consciente. Porque por vezes, quando dissemos vícios diversos, são de maneira dita inconsciente, ou seja, algo que não me vem claramente na memória, mas que tem a ver com as minhas vidas anteriores, as minhas passagens, experiências anteriores ou até experiências fractais da mesma alma, do mesmo espírito. Assim, dentro desse processo, para irmos refletindo mais e mais nesse assunto vasto, interessante, que ainda nada sabemos, mas pouco a pouco, com mais criaturas curtindo esse processo, mais criaturas, vamos dizer assim, magneticamente unindo-se a essa frequência maior para chegarmos, quem sabe, à frequência do Mestre Jesus, de Sananda, enfim, dos mestres superiores e até de Deus, para entendermos, né, através desses caminhos, desses processos sobre as correntes. Assim, em um determinado momento, há correntes de elétrons mentais. Então, além de termos a composição eletromagnética de corpos mais densos, que já falávamos anteriormente, de corpos elétricos, enfim, temos também do corpo perispiritual que se dá da mesma forma, ou seja, claro que é a forma do corpo perispiritual, ou alguns vão chamar de corpo emocional, enfim, mas do corpo perispiritual, que vai ligar-se com o duplo etérico, aquela camada no processo encarnatório, no processo do mergulho na matéria densa, que vai estabelecer esse vínculo, essa ponte energética para que transmutem essas experiências e essas experiências virem, né, tornem-se arquétipos ou sombras a serem transformadas futuramente, vamos dizer assim, ou instanciamente em arquétipos necessários para a eternidade das almas, a universalidade de cada alma. Então essa corrente de elétrons mentais por toda parte formando cargas do campo magnético dos indivíduos, ou que vagueiam entre eles. Isso quer dizer que esses elétrons mentais não estão apenas na última camada dos nossos pensamentos, assim como forma mental, como atômica, por exemplo. E também, claro, naquilo que em forma de corpúsculo, torna-se matéria tangível, como vamos, né, compreender nesse momento para essa manifestação, essa exteriorização da alma. Mas vamos entender a maneira de campos elétricos que acabam atraídos por aqueles que excessivamente carregados se lhes afeiçoem à natureza. Então, esse processo que está excessivamente carregado faz uma coligação, algo como na química, chamada química terrestre, por exemplo, vamos dizer, nesse processo eletromagnético espiritual, onde essas correntes de elétrons mentais vão se estabelecer também no ambiente, ou seja, aquela energia está materializada ali. Eu conecto com essa energia. Eu me deixo conectar com essa vontade de resposta com aqueles elétrons mentais que estão no ambiente, permeando o ambiente perispiritual. Isso é comum também lá nas páginas de André Luiz, né, em Os Mensageiros, e também na sequência das obras, quando vão, por exemplo, fazer expedições na Terra e há uma densidade maior ou menor, dependendo do local em que vão. Missionários da Luz, isso também é bem claro. Assim, nós temos correntes mentais construtivas e destrutivas, mas dentro da lei natural.
da lei natural da destruição, porque destruição, na verdade, é algo como pobreza de vocabulário, livro dos Espíritos, Espírito Verdade, cabe a vós vos entenderdes, ou seja, a destruição nada mais é do que um processo onde que, se estivéssemos em um espaço limitado e determinado objeto, determinado corpúsculo ali estivesse, ele tomaria diversas formas com o passar dos quadros do tempo e espaço, passando por todas as formas possíveis, virando luz, calor, por exemplo, aquele efeito calórico, onde vai voltar a ser ondulatório, vai voltar a ser, por exemplo, entre energia e corpúsculo, nesse campo magnético formado. E aí sim vai transmutar, vai ser essa constante até que possa, né, ter um elemento que amplie esse raio de atuação e que possa então estabelecer uma nova conexão com novos elementos, com novos elétrons mentais, vamos chamar assim, e aí prosseguir nos seus processos. Então é algo que nos parece um pouco complexo para esses estudos, mas é algo que é essencial para a criatura que se entende hoje como espírito na experiência humana, seja ele de qual estrela estiver referenciado ou até habitante fractal, enfim. Mas é importante termos essas conexões, termos essas orientações para nos entendermos como espíritos. Os espiritistas, por exemplo, de Hippolyte Léon Denis Rivail, de Kardec, né, de Jan Hus, de Akhenaton, de todos os processos que foram passando, inclusive da recente encarnação de Hippolyte Léon Denis Rivail, trabalhando, né, constantemente no campo mais denso nesse momento. E também no campo perispiritual, ou no campo de campo mental do espírito que nós conhecíamos como médium desse processo, onde a vontade e resposta foi quase que imediata, mas ainda fragilizado em determinados momentos, justamente pelo processo da encarnação. O espírito que citamos, o espírito Francisco de Paula Cândido Xavier, que hoje se apresenta como espírito Orion, enfim, mas que também teve os seus processos, né? Como João Evangelista, como Francisco de Assis, e todos esses processos que passou, que representam, mas isso não quer dizer que apresente-se somente como aquela criatura e tenha que se apresentar, por exemplo, como Chico Xavier, para que o médium estabeleça uma conexão e precise ser Chico Xavier, e principalmente que precise ser Chico Xavier adulto, ou Chico Xavier idoso, ou Chico Xavier médium consciente, porque por vezes pode se conectar com Chico Xavier, por exemplo, infante em Minas Gerais. E aí há essas possibilidades dentro, de novo, dentro da linha do espaço-tempo. É possível conectar-se, por exemplo, com Orion, é possível conectar-se, por exemplo, com outros espíritos. É possível que ele mesmo, enquanto médium, possa receber, como foi o caso de Camille Flammarion, por exemplo, ao receber Galileu Galilei, ele mesmo, ou seja, a sua própria personalidade, que pode ter sido chamada pela vontade de apelo, pela vontade de resposta de uma determinada linha do espaço-tempo, e aquela personalidade vem e se manifesta como se fosse outra personalidade, como se fosse outro espírito, vamos dizer assim, melhor dizendo. Como se fosse um outro espírito, mas não, fractalidade da mesma alma, ou seja, possibilidades da mesma alma, egos em conflito, ou egos em comunhão, vamos dizer assim, egos em projeção coletiva, individual, e em relação ao processo eletromagnético, ao processo ondulatório, ao processo mental de emanação da própria alma, de um espírito que vai reunir todos esses fractais e tornar-se aquilo que verdadeiramente é para os processos de regeneração deste mundo que estamos adentrando, onde a vibração já está no planeta, basta agora sermos responsáveis para acompanharmos essa vibração e essa frequência. Saudações a todas as criaturas.